A trajetória de sucesso. Primeiro, um prazer estar aí passando um pouco do meu conhecimento, tanto teórico, que eu vou abordar um pouco, mas principalmente prático, de todos os caminhos que eu percorri para atingir esse desenvolvimento na minha carreira. Esse é o grande diferencial desse congresso. Aproveitem bastante todos os conhecimentos passados, todas as dicas que vocês vão receber, porque isso faz muita diferença na sua carreira. Não é apenas você ter o conhecimento teórico, não é apenas você fazer especializações que vai te fazer uma pessoa de sucesso. Você vai encontrar muitas pessoas por aí que têm um ótimo currículo, mas tem uma dificuldade realmente de conseguir se divulgar, de conseguir a visibilidade e a oportunidade através disso. Essa é a minha marca, NutriSports. Eu recomendo que vocês, que são aí estudantes ou até profissionais, também pensem em algum logo para que chame mais atenção. Além de você colocar o seu nome, como nutricionista, por exemplo, João, no meu caso, Rodrigo Moreira, você também deve ter um pouco mais de divulgação de alguma imagem mais forte, né? De certa forma, isso acaba para algumas pessoas segmentando um pouco, ou seja, todo mundo que lê NutriSports acredita que eu atendo só esportistas, mas aí eu sempre bato na tecla que eu sou nutricionista com algumas especializações e eu gosto de atender qualquer tipo de público, porque o mais importante para mim é conseguir, através dos meus conhecimentos, encontrar caminhos que tragam a solução dessa situação, do caso que chegar até mim, tá certo? Acompanhem com atenção todo o conteúdo que for abordado na aula e espero que vocês consigam usufruir e tenham muito sucesso também na trajetória que seguir. Vamos nessa! Próximo slide. Então, a trajetória, vou passar para vocês de ponta a ponta, para vocês entenderem qual foi o caminho que, no meu caso, eu percorri, para começar a colher os frutos de tanto empenho voltado aí para a minha carreira profissional. A graduação, na época, a nutrição, ela não era tão difundida, tão reconhecida, tão bem remunerada, então pouco incentivada. Tanto que, na época, não havia tantos nutricionistas homens, era uma exceção. E isso eu percebi quando eu fui entrar na graduação, onde praticamente a sala era totalmente composta de mulheres. E mesmo assim eu já tinha isso claro na minha cabeça, que eu gostava muito de entender sobre a alimentação, e aí eu fui buscar meus conhecimentos, e mesmo num ambiente onde você se sente único, diferente, você precisa conseguir aí seu destaque, precisa conseguir a sua força de vontade para que você adquira aí todos os conhecimentos, e não só teóricos, eu volto a acrescentar isso, você precisa ter aí outras vertentes positivas, outras capacidades, não só que te tragam aí esse reconhecimento por conhecimento, mas um reconhecimento também por um bom trabalho feito. E isso envolve a sua divulgação, isso envolve a sua imagem em si, e na graduação eu fui começando a perceber isso daí. O grande diferencial para mim na graduação foi no segundo semestre. Já no segundo semestre, por uma oportunidade de conversar com a professora que estava na minha sala, eu perguntei sobre, me lembro até hoje, professora, eu gostaria de fazer um estudo científico para verificar se realmente a vitamina C tem capacidade de diminuição do cortisol. Ela olhou para minha cara e falou, da onde você tirou isso daí? Eu comecei a pesquisar e aí eu encontrei essa dúvida e eu gostaria de saber como é que eu faço para fazer um estudo que me norteie sobre isso. E aí veio a iniciação científica. Ela percebeu que eu era realmente interessado e me deu a oportunidade de entrar na melhor faculdade de São Paulo, que é a USP, por onde eu fiquei por mais de 3 anos trabalhando em laboratório, e isso me fez evoluir demais. Então, eu destaco isso como o grande diferencial da minha carreira, porque se eu não estivesse lá dentro, eu não teria base sobre o que é um estudo científico, porque é diferente você fazer a leitura e de você realmente ser um participante da elaboração desse estudo, onde você fica todos os dias, lá no nosso caso, estudos com ratos. Eu trabalhei com a suplementação de leucina, que é um aminoácido de cadeia ramificada, muito conhecido aí pela capacidade de sinalização direta da mammalian target of rapamycin, que é a mTOR, que está correlacionado com a síntese proteica.
e normalmente a gente correlaciona isso também com um ambiente favorável para o ganho de massa muscular. Só que quando eu entrei lá, eu percebi que eu não sabia nada. Então, todas as sextas-feiras, nós tínhamos reuniões para apresentação do conteúdo que foi feito durante a semana. E isso era em formato de aula, em formato de artigos. E eu percebia que eu não conseguia comentar, não conseguia me posicionar, eu só ouvia. E começou isso a me incomodar, porque assim, eu gostava muito de estar lá, mas eu sentia que eu não fazia diferença positiva alguma para eles. Consequentemente, eu comecei a raciocinar que se isso era o que eu desejava para minha vida, se eu queria realmente me destacar, eu precisava me organizar, eu precisava criar metas na minha vida, eu precisava criar também aí caminhos a serem percorridos, e isso já é uma coisa de mim. Naturalmente, eu fui conseguindo aí me motivar nessa dificuldade, não fiquei desmotivado com isso ou com vergonha, eu fiquei motivado em querer chegar o mais rápido possível a inicialmente o nível deles, porque os professores que lá estavam comigo, nessa imagem vocês vão ver, poxa, eles foram anjos para mim, porque eu admirava muito o tamanho do conhecimento que eles tinham e eles me deram a oportunidade de estar junto com eles e vivenciar um ambiente que eu reforço. Tente vivenciar, porque se você não estiver lá dentro, você não vai ter noção alguma do que é isso. E isso é muito importante, porque se você tem aí uma informação que você usa como conduta de prescrição, você precisa saber de onde surgiu essa informação, como é que foi feita a análise. E aí isso, eu tenho praticamente certeza que você vai conseguir isso exclusivamente participando disso, né? E eu tive a experiência de ficar por 3 anos com eles, foi uma vitória muito grande para mim, e eu tive que fazer como se fosse um malabarismo de bolas. Imagine que você é um malabarista, e aí você precisa ter aí, vamos dizer, alguma bola que esteja mais no topo e outra bola que esteja um pouco mais embaixo, só que nenhuma pode cair. E eu correlacionei isso com família, com trabalho, com relacionamento, com carreira, com minha vida em si e com meu desenvolvimento profissional. E isso me dava muita estabilidade emocional, porque eu sabia onde eu queria chegar e eu sabia que eu precisava me dedicar. Só que eu tinha que abdicar de outras coisas para conseguir me dedicar ao meu princípio, que era o desenvolvimento pessoal na parte profissional, tanto de conhecimentos quanto também de reconhecimento, né? De conseguir aí difundir mais o meu nome, difundir mais o meu trabalho. E para isso, fiquem sempre claro, que fique claro para vocês que a gente precisa criar uma imagem. Essa imagem inicia-se com o quê? Com a sua família, por exemplo. Você tem que ser reflexo daquilo que você diz. Não adianta você solicitar ou você ser um nutricionista e você acabar, por exemplo, uma reunião de família simples que for, você comer um monte de besteira, cara. Isso são escolhas, cada um tem a sua forma de pensar, mas na minha cabeça era o quê? Eu preciso ser uma referência do início ao fim do dia na minha área, eu preciso criar uma imagem. Se alguém falar de nutricionista, quem me conhecer vai lembrar de mim. E foi isso que eu coloquei como meta. Então, cada vez mais eu fui me envolvendo, fui melhorando minha composição corporal, fui melhorando meu conhecimento sobre todas as vertentes que envolvem a nutrição, que é o exercício físico, a parte de medicina, a parte de psicologia e por aí vai, para conseguir alcançar o meu objetivo. E quanto mais conhecimento você tem, isso vira, de certa forma, uma droga positiva. Você quer ter mais conhecimento, porque tudo que você tem claro na sua cabeça, tudo que você domina, você gosta de fazer, de falar. Por exemplo, se você estiver conversando com uma pessoa em inglês e uma pessoa do outro lado estiver só escutando porque não tem o domínio da língua, ela vai achar um saco, enquanto você vai achar uma delícia, porque você tem conhecimento sobre isso, então você se destaca por isso. Então isso vale também para a nossa área. Se você não estudar o suficiente para ter um conhecimento e domínio sobre o tema, você sempre vai se limitar no ponto de não ter tanta motivação para dar seguimento nisso. E você precisa ter o pé no chão, que todos os dias você precisa se dedicar para evoluir e conquistar esse objetivo final. Vamos continuar aqui. Aqui são esses 2 mestres, né? Reforço. Poxa, fazem toda a diferença. Agradeçam sempre aos professores que vocês possuem. Questionem eles. Não achem que vocês sabem mais do que eles. Você pode saber sobre alguma coisa mais do que eles, mas eles também sabem sobre alguma outra coisa mais que vocês, e professores estão lá
para orientar, para passar informação, compartilhar todo o conhecimento, e vocês precisam ter essa humildade, né, e essa vontade de aprender. Depois eu tive a oportunidade de conhecer mais um anjo no meu caminho, que me deu a oportunidade de fazer um estágio aos sábados, onde eu acompanhava o atendimento clínico. Esse atendimento clínico era de uma profissional que era nutricionista esportiva. E assim, eu trabalhava lá na USP de segunda a sexta, aos sábados eles me liberavam, e domingo eu trabalhava lá também, porque rato não tem final de semana. Rato, eu trabalhei com rato, vocês viram a foto. O rato você precisa treinar ele, alimentar ele de domingo a domingo. E quem faz isso? Os estagiários, certo? E eu não tinha problema nenhum, adorava ir para lá. Só que, para vocês terem ideia, aconteceu isso no carnaval. A oportunidade me apareceu no carnaval. Ia ter um processo seletivo no carnaval, eu deixei de viajar, participei do processo seletivo, consegui aí a oportunidade. Então eu fiquei por 3 anos, não tendo final de semana, me dedicando totalmente a isso, né? E aos sábados eu tinha essa oportunidade de acompanhar o atendimento clínico, e a oportunidade só foi criada porque eu fui atrás. Vocês precisam ser mais proativos, vocês precisam ter mais vontade de crescer. E aí, para isso, como eu disse, naquela jogo de malabarismo, você precisa ter a sua prioridade. No caso, sempre foi meu desenvolvimento pessoal, e aí o que oscilava nesse jogo de malabarismo era a família um pouquinho, às vezes eu me dedicava mais, às vezes a parte mais amorosa, às vezes os amigos, mas isso era secundário. Após tudo isso, né, consegui aí concluir meu trabalho científico lá na iniciação científica, fui para a primeira pós-graduação, me sentia muito confortável com a nutrição já, porque, poxa, o que eu aprendi lá dentro, vocês não têm ideia, o nível de conhecimento de uma faculdade como a USP, até as piadas que eles fazem lá são piadas teóricas. Então, era a todo momento o desenvolvimento de capacidade de conhecimento. A todo momento. Então, eu saí de lá muito preparado já. Tanto que, nesse atendimento, eu me posicionava bastante. A profissional me dava a oportunidade de me posicionar bastante. Eu que montava os planos alimentares, posteriormente. Então, já me saí muito à vontade. Além do que, todas as semanas eu tinha que apresentar palestra, então tinha uma facilidade mesmo para verbalizar, para ter um poder de persuasão. Aí, a primeira pós-graduação, eu acho que vocês precisam raciocinar para que lado vocês vão. Eu pensei o quê? A nutrição me sinto confortável, só que a medicina, eu preciso ter mais conhecimento sobre isso. Fui para a medicina esportiva. A medicina esportiva me deu um ramo de conhecimentos que eu não consigo tanto aplicar aqui, mas eu aplico com uma certa frequência, no sentido do que, quando a pessoa acaba trazendo sem querer um exame de eletrocardiograma, uma ressonância magnética, eu tenho esse conhecimento de leitura, eu consigo interpretar, eu consigo orientar, e ela fica super surpresa, porque ela vê um nutricionista, e um nutricionista, quem sabe, né, tem mais conhecimento ainda do que o profissional médico específico da área. Eu não monto conduta nenhuma, só que eu consigo interpretar e orientar, e aí assim a pessoa se sente confortável para abordar sobre todos esses temas. Então, hoje na minha consulta clínica, a quantidade de exames que me trazem é muito, muito bacana, né? Porque se sentem confortável com isso. E aí eu acho que vale a pena vocês buscarem nas outras vertentes da nutrição o conhecimento aprofundado, não é só a noção. Depois eu fui para a nutrição esportiva, porque eu me sentia desconfortável de falar que eu era um nutricionista esportivo sem a pós-graduação em nutrição esportiva. Então fui buscar esse título, deu tudo certo. E aí você vai ter várias linhas de raciocínio na nutrição esportiva. Então pesquisem antes de vocês se inscreverem numa faculdade como essa, porque vocês vão encontrar reforço aí linhas diferentes de raciocínio. Todas são boas, você precisa ter aí conhecimento sobre tudo isso, mas que seja a que mais te agrade e que mais vai conseguir usufruir. Depois da fitoterapia, que foi uma coisa que desde o princípio eu me interessei, porque eu sentia diferença positiva na conduta clínica, na prescrição, com um acréscimo de compostos fitoterápicos. Então, eu consigo hoje, eu falo no meu atendimento, qualquer situação que o paciente tenha, seja uma unha encravada, seja uma acne, seja uma queda de libido, seja uma baixa produção de hormônios sexuais, seja uma alteração tireoidiana, eu consigo, através da fitoterapia, regularizar ou otimizar todos esses parâmetros bioquímicos. E aí eu fui procurar especialização porque eu tinha escutado que seria limitada a prescrição só àqueles que possuíam a pós-graduação. E como isso fazia muita diferença
nas minhas condutas e nos resultados conquistados pelos meus pacientes, eu fui atrás, terminei ela também. Aí depois eu tive essa bonificação de ser convidado para participar do que eles chamam de Gold Team Science da Probiótica. Probiótica é uma marca de suplementos, eu sou muito grato a essa marca desde sempre, porque a quantidade de meetings que eles fizeram gratuitos, que eu participei, a quantidade de ótimos profissionais e ótimas palestras que eles forneceram gratuitamente, foi algo que me chamou muita atenção e me criou um carinho enorme por essa marca. Eu falo assim, eu sou corintiano e para mim, eu tentei ser jogador de futebol, até não abordei sobre isso daí, mas foi daí que surgiu a minha vontade por nutrição, eu jogava futebol e aí eu acabei tendo uma lesão e o médico disse que eu não poderia operar e aí ele falou, cuida da sua alimentação, quem sabe você pode voltar após os 18 anos a praticar o futebol. E daí que comecei a estudar nutrição, dos 14 anos em diante. E aí a Probiótica foi uma marca que, poxa, eu achava fantástico, você não pagar nada e tá tendo palestras de alto nível. Então, eu correlacionei com o Corinthians porque se fosse para escolher um time de futebol para jogar, seria ele. Se fosse para escolher uma marca, dentre todas, eu escolheria a Probiótica e hoje eu sou extremamente satisfeito com essa oportunidade. Hoje eu viajo o país para dar aula para eles e eu tenho a oportunidade de dividir o palco com referências que me deram aí base de conhecimento muito grande. E eu sempre uso a metodologia de que a evolução não pode parar, né? Você tem que se motivar diariamente a ter um dia produtivo, evolutivo. E por isso, após todas essas conquistas, hoje eu me inscrevi em mais 2 pós-graduações, né? Uma é a psicologia do esporte. Saibam que o atendimento clínico, que é o atendimento em consultório, durante o atendimento é praticamente puramente psicologia. A nutrição em si você vai aplicar mais na conduta de prescrição, porque na hora você tem que saber dialogar para coletar as informações corretas. Lógico que você tem que ter o conhecimento para você conseguir passar aí as explicações, as dúvidas que forem aparecendo durante o atendimento, mas mais do que isso daí você precisa de uma base muito grande de psicologia. E eu tenho mais vontade de ter aí conhecimento sobre isso, leio bastante, só que eu sempre acho legal você ter a titulação. Então, já me inscrevi e em breve eu vou iniciar e com certeza eu vou ganhar muito com isso. E, de novo, eu vou fazer outra nutrição esportiva, porque eu tenho interesse de conhecer outra vertente com outro grupo de profissionais, de linha de raciocínio. Então é isso, você não pode parar de evoluir, não pode parar de adquirir conhecimentos, tá certo? Vamos continuar aqui. Aí, assim, por onde começar, né? Porque eu passei todo o meu caminho que eu percorri na parte acadêmica. Desde o princípio, quando eu tinha os meus 18 anos, quando eu entrei na USP, eu deslumbrava um futuro e aí eu montei um caminho para ser percorrido até atingir meu objetivo. Então, na minha cabeça, compartilhando com vocês, eu falei, até meus 26 anos, dos 18 ao 26, eu vou me dedicar puramente ao meu desenvolvimento pessoal, porque eu quero, com 26 anos, ter a minha independência financeira total. Então, ter meu carro, ter meu consultório pago, ter minha casa paga. Eu consegui adquirir isso tudo um pouquinho antes de completar os 26 anos. E isso, poxa, me chega a emocionar, sabe? Quando eu começo a pensar nisso, esse ano foi um ano muito especial. Eu estou nesse ano de 26 anos. Então, foi, assim, uma vitória tão grande que só quem esteve perto mesmo percebeu a dificuldade que é. Eu estou passando tudo isso para vocês entenderem que, infelizmente, se você quiser se diferenciar, você vai precisar se dedicar mais do que os outros. No começo da nutrição, eu tinha muita dificuldade de compreensão. Me considerava um indivíduo burro mesmo, sabe? Porque, assim, na fase de colégio, eu reprovei de ano, era briguento, eu tinha um outro perfil. Só que depois que eu comecei a gostar dessa área, e não sei por que eu comecei a almejar a evolução e o reconhecimento, aí eu consegui ter aí o equilíbrio necessário, principalmente emocional, para conseguir suportar. Imagina um indivíduo adolescente deixando de fazer tudo quanto é coisa em prol do seu estudo, em prol da sua dedicação. Então, pense muito nisso, né? Não exatamente fazer isso, façam da maneira que vocês tolerarem ou se sentirem motivados, mas saibam que para você se diferenciar, você vai precisar se dedicar. Se você tem dificuldade, estude 2 vezes mais do que o outro está estudando. Não, mas não se limite pelas suas dificuldades, encontre caminhos, né? E vamos lá, agora sim, a nutrição esportiva foi onde eu escolhi. Gostava de praticar esporte, gostava assim, então, de tentar entrar nesse mundo. Minha vontade era ser nutricionista do Corinthians, eu tinha essas ideias na cabeça.
O que eu pensei? Eu preciso entender sobre nutrição, porém, eu preciso entender sobre outras vertentes que na época eu já tinha noção de que seriam importantes uma conduta correta na nutrição esportiva. Primeiro, o fator genético. Você precisa entender um pouco mais sobre isso. A genética é muito comentada, mas pouco deslumbrada mesmo, pouco compreendida. E hoje em dia, por exemplo, a nutrição se correlaciona muito com a nutrigenética, a nutrigenômica, mas na época minha cabeça era o quê? Se chegar uma pessoa para mim aqui querendo ser, por exemplo, um jogador de basquete, tiver 1,60, eu tenho que informar ela que não, a sua dificuldade vai ser maior. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre tipagem de fibras, para entender qual que era a predominância num indivíduo, por exemplo, ectomorfo. Comecei a me envolver com essa parte genética e me deu uma base muito boa, porque tudo tem sentido na hora da explicação quando você aborda na genética. E aí você consegue, então, ter um pouquinho mais de ferramenta do que só a nutrição esportiva, né? O treinamento físico, isso sempre foi uma paixão, né? Eu acho que todo mundo faz nutrição ou educação física, tem vontade de fazer a outra vertente, né? Por exemplo, eu tenho muita vontade de ser um educador físico e isso complementa muito. Vale muito a pena, se for possível, você ter essas duas graduações. Como eu já estava no campo, eu comecei a trabalhar imediatamente no dia seguinte que eu me formei. Já trabalhava em si, mas já estava com uma agenda muito boa naquela época, então eu não tinha condição ou nem ambição de fazer uma outra graduação, só que eu tinha muita ambição de ter muito conhecimento sobre essa outra graduação. E o treinamento, de resumo, tem que ser um treinamento específico. Você não vai falar para um surfista ficar correndo na praia, porque ele não vai correr no mar. Ele tem que fazer a especificidade na hora do treinamento, entendeu? Então é importante você ter domínio sobre isso, porque não é assim, cada um no seu quadrado. Hoje a medicina, por exemplo, é algo que me incomoda, porque ela é muito segmentada. Hoje você vai ter o cardiologista que se preocupa com a parte dele, você vai ter aí qualquer outra especialidade que se preocupa só com o quadrado que ele vive. Só que ele não entende, no meu ponto de vista, que se ele não cuidar do todo o resto, ele não vai ter um sucesso tão significativo na área que para ele é a mais importante, porque é a especialidade dele. E a nutrição, pelo menos aqui no meu consultório, eu procuro investigar e conseguir aí pelo menos montar um raciocínio com solução para todas as situações que envolvem. Então, assim, eu não monto nunca treinamento, mas eu converso sempre muito sobre o treinamento, porque ele precisa entender qual que é o recurso bioenergético que ele precisa para a modalidade que ele pratica, né? Qual que é o recurso ergogênico através de um suplemento que ele pode utilizar que é efetivo para essa modalidade que ele pratica, e por aí vai. Fator psicológico, falei da pós-graduação em psicologia, sempre li sobre psicologia. A psicologia, para mim, me ajudou muito a me manter estável e forte para seguir em frente dia após dia. E aí a psicologia na parte do esporte é fundamental. Se você não conseguir trazer a motivação suficiente para esse indivíduo, ele não vai conseguir executar na maior capacidade física que ele possui. E você precisa interpretar, por exemplo, vocês vão escutar algumas dificuldades ou, na verdade, patologias como ortorexia, vigorexia e por aí vai, transtornos psicológicos, né? Que a gente precisa não só saber o que é, mas conseguir interpretar. E mais do que isso, ter coragem e conhecimento para conseguir se posicionar durante a consulta. Porque isso acontece muito aqui no meu consultório. O pessoal, eles se sentem muito satisfeitos porque a abordagem aqui é generalizada, né? Ela é não só específica, quero saber sobre a sua limitação, eu quero te ajudar num todo, porque eu me interesso por isso. E a parte da nutrição é fundamental, né? Então você precisa ter aí o conhecimento não só sobre a parte esportiva, sobre a parte de suplementação. Recomendo que vocês que sejam aí nutricionistas ou que serão, abracem com carinho todos os estágios obrigatórios que vocês passarem, sabe? Não fiquem já com preconceitos, porque tudo que você for vivenciar, pode ter certeza que vai te trazer um conhecimento adicional que uma hora vai ser relevante durante um atendimento clínico, por exemplo. E aí, então, eu sempre me posicionei bem a isso. Sempre fui, de certa forma, aí, com a humildade de querer aprender em todos os lugares que eu passei, todos os estágios, né? Voltando aqui, que eu tive a oportunidade de receber a oportunidade, eu procurei fazer o meu melhor, procurei respeitar todo mundo que lá estava, e façam isso.
façam o melhor de vocês todos os dias. Como vocês vão fazer isso aí? Cada um tem sua estratégia, sabe? Eu acordo e me motivo a isso. Mas não deixa passar um dia batido, um dia onde você não tenha nada para contar no final do dia. Se motive. Agora vamos para a parte mais interessante, acredito, para vocês, né? A parte realmente prática da nutrição, ou pelo menos da minha metodologia, né? Que eu até chamo de metodologia NutriSports. Acredito que cada um vai montar a sua metodologia de atendimento e não existe muito certo ou errado, mas o que existe certo é você fazer o que você gostaria de receber. Esse é o raciocínio sempre. Se você tem um indivíduo do outro lado pagando pela sua consulta, imagina que você esteja lá. Isso não é papo furado, não. Você tem que realmente ter clareza disso. Você não pode estar emburrado por qualquer coisa e transpor isso no seu atendimento. Você não pode deixar de esclarecer uma dúvida para ele. Então, essa é a parte mais difícil que eu acho que é um grande diferencial do meu atendimento. Primeiro, essa pré-consulta é o que? A pessoa entra em contato contigo, você vai ter que passar aí todas as explicações de como é que funciona a sua metodologia de atendimento. Isso exige tempo, isso exige elaboração desse conteúdo de apresentação, não é falar qualquer coisa, você tem que ter um texto bom, né, onde você tenha realmente aí clareza que você está sendo sucinto, direto e esclarecedor, e aí você vai raciocinando dentro das suas possibilidades de recursos durante o seu atendimento, e essa pré-consulta é muito grande, né? Então, a procura é muito grande, às vezes você responde uma pancada de gente, nem todas as pessoas acabam agendando com você, mas você precisa ser o quê? Rápido, né? Então, estar sempre disponível, disposto, trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado. Por que não? Você vai deixar para depois? Eu faço diferente, né? Então, quem sabe esse é um diferencial. Mas cada um tem sua linha de raciocínio. Eu gosto do que faço e tenho ambições muito grandes. O intraconsulta é muito importante. Você não ter pressa no atendimento, né? Você conseguir mostrar para o paciente que o que você quer mesmo é o bem dele. Então, minha consulta hoje tem duração de 1h30, em média. Tem consultas que passam disso, algumas são mais curtas, mas a média é essa, para que eu consiga tanto a coleta de informações necessárias, que a gente chama de anamnese, vamos dizer, e como eu disse, minha anamnese é um pouco ampla, eu pergunto de tudo que eu considere adequado e necessário ter a informação, e assim, então, eles saem muito motivados da minha consulta. E eu também me motivo em ver a motivação deles, sabe? Porque começa por aí já. A adesão ao plano alimentar vai depender muito da sua capacidade de persuasão. A pessoa tem que sair daqui louca para receber o plano alimentar. Porque eu não entrego na hora ainda. E não sei se eu vou conseguir um dia. Já tentei, mas perdi qualidade na prescrição. E aí eu prefiro, então, ainda diminuir o volume de atendimentos, mas fazer o meu melhor sempre, porque isso faz com que você sempre tenha agenda cheia, por consequência de você ser um profissional envolvido, diferenciado, que se preocupa realmente em fazer o melhor pelo paciente. Então, envolvimento. Essa é uma palavra que eu uso bastante. Se você não tiver envolvimento com o caso, cara, você vai fazer aquém do que você tem capacidade. Então, você precisa falar com o paciente assim que ele estiver aí com dúvida, você precisa ter essa paciência. O cara vai querer esclarecer dúvidas, se você não esclarecer a dúvida dele, ele vai fazer errado, e quem sai perdendo é você, porque o resultado dele fica aquém da capacidade máxima, tá certo? Então, é dedicação mesmo. Vocês já ouviram falar que o médico, por exemplo, atende o celular a qualquer hora. Nós somos da área médica, nós somos... Eu não sei exatamente o que é significado de médico, mas eu me considero algo parecido a isso, porque eu me dedico totalmente àqueles que me procuram. E isso eu acho que é um grande diferencial, amor pelo que faz e amor pelo ser humano que te procura. Aí o pós-consulta, cara, pós-consulta é trabalhoso também. No meu caso, a minha metodologia, todo dia respondendo e-mail, todo momento que eu estou disponível respondendo WhatsApp, como eu disse, dúvidas, a todo momento aparece. Você não pode deixar de responder, você não pode deixar de responder da melhor forma possível, sabe? Não pode ter preguiça, não pode ficar com raiva da pessoa que fica te perguntando. Você vai encontrar pessoas que são mais, quem sabe, carentes ou são mais cruas em conhecimento e vão precisar de mais orientação. E aí você vai ter que ter a paciência, porque se essa pessoa precisar de mais orientação, você vai ter que ser responsável pela orientação um pouco mais detalhada.
Enfim, é trabalho atrás de trabalho. Toda hora que eu abro meu WhatsApp, eu tenho alguma pessoa para responder. Toda hora que eu abro o e-mail, eu tenho alguma pessoa para responder. Eu faço tudo isso sozinho. Eu sou ainda um pouco individualista nisso. Eu tenho dificuldade de terceirizar o meu trabalho, porque, infelizmente, eu não encontro muitas pessoas, eu não encontrei ninguém ainda que tenha esse amor pelo que faz, cara. Minha vontade é ter uma equipe que me ajude, para eu possibilitar ajudar mais gente. E o retorno financeiro é consequência, sabe? Se você for aí um trabalhador visando só o dinheiro, você não vai ser feliz. Você tem que visar realmente o seu desenvolvimento e as partes boas, que é ver o resultado conquistado pelo paciente. As redes sociais, isso fez muita diferença na minha vida. Eu sabia que isso era relevante desde sempre, porque se eu ficava olhando outras redes sociais, todo mundo faz isso. Então, o que eu precisava? De uma pessoa para me ajudar. Desde o princípio, eu tenho uma equipe que cuida da minha rede social, só que eu sempre tive a vontade, né, e o cuidado de escrever todos os textos. Todo dia eu escrevo um texto, às vezes eu não escrevo no dia, mas eu deixo todos os textos prontos para a semana. Eu mando para essa equipe, que eu pago para eles, né? Aí vocês vão encontrar diversos valores por aí, questão de negociar, questão... Quando eu peguei essa equipe, eles estavam começando agora, só que eu via que o cara queria crescer na vida também. Eu estou com ele há uns 4 anos já. E a gente, assim, eu considero o meu trabalho de Instagram, depois olhem lá, se não for o melhor, um dos melhores do mercado, cara. Realmente, a nossa qualidade de apresentação de informação, tanto no visual da imagem, quanto no texto, tanto na frequência, no cuidado de ser aí regular, é fenomenal. Eu devo muito a eles. Se você não tiver um envolvimento com a rede social, você vai ficar para trás, porque tem muita gente que agenda atendimentos por decorrência de ver minha rede social. Por exemplo, alguém fala, eu passo com um tal nutricionista, olha, adicione ele no Instagram aí. Puta, quando a pessoa vê meu Instagram, aí pronto, ela marca consulta, se sente confiante por isso, e tudo fica mais fácil, né? Só que isso dá um baita trabalho. Então, todos os dias, reforço, estou escrevendo textos para que eu consiga aí movimentar esse serviço. Quem não é visto não é lembrado, lembre-se disso. Aí também a gente tem uma página no Facebook, poxa, a página não gera tanta repercussão, só que tem ali, eu acho que 1.400 pessoas que me seguem. Cara, 1.400 pessoas eu devo muito a elas. Então, no Instagram eu tenho hoje mais de 17 mil. Eu não tenho que olhar com tristeza para o Facebook ou descaso. É continuar movimentando ele, agradecer essas pessoas que acompanham meu trabalho por lá. É mais uma rede virtual. E é uma coisa importante de vocês saberem que rede virtual não tem custo, cara. Não tem melhor forma de divulgação que essa. Eu comecei com o Facebook. O Facebook, inicialmente, eu mesmo fiz a página, eu mesmo montava minhas artes. Uma coisa bem simples, né? Mas foi o start necessário. Então, usufruam dessas formas de divulgação da sua imagem, do seu trabalho, que são gratuitas, né? Não deixem de pensar nessa forma. E o YouTube, eu acho que foi um grande diferencial. Quando eu fiz meus vídeos, aí você consegue mesmo ser visto, né? Aí você consegue mais ser reconhecido pelo seu conhecimento. E aí, a partir disso, as coisas começaram a fluir com mais facilidade. Muitas pessoas começaram a me conhecer, né, por decorrência dos vídeos que eu gravei. Dá trabalho. Eu trabalhava o dia inteiro, depois eu gravava o vídeo à noite, estava cansado, tinha que me preparar para esses vídeos. É investimento. Você tem a pessoa que grava para você e blá, blá, blá. Sabe? Faz do jeito que você pode, mas faz. Não deixa de aumentar sua visibilidade. E aqui essa imagem é da minha composição corporal atual. Seu estilo de vida, lembra que eu falei no começo? Você tem que ser aí uma imagem reconhecida na sua área. E isso eu digo que começa pelos familiares. Você não pode falar uma coisa para eles e você ser aí um reflexo diferente do que está sendo dito. Então é importante, você escolheu essa profissão que é a nutrição. E a nutrição envolve saúde. E saúde envolve, sim, um baixo percentual de gordura, uma boa concentração de massa muscular, uma rotina séria de treinamento físico, um descanso, você não vai ser baladeiro, você não vai ficar aí ingerindo bebida alcoólica. Você precisa realmente passar essa imagem, né? Então, eu acho que isso fez toda a diferença na minha carreira.
Agora que eu estou me preparando para competir em campeonatos de fisiculturismo, isso vai ser uma baita experiência que eu vou adquirir. Hoje eu atendo muitos atletas de diversas modalidades, inclusive do fisiculturismo, mas eu não tenho a prática pessoal. E o que eu pensei nesse ano? Poxa, eu já tenho muito conhecimento teórico, hoje eu já estou tendo muita oportunidade de palestrar, ministrar aulas em pós-graduações, mas eu quero mais, O que eu posso fazer mais? Vou melhorar meu shape. Trabalho o dia inteiro, treino e consigo me manter equilibrado para treinar, para me alimentar corretamente. E aí, naturalmente, você vai melhorando sua composição corporal, isso vai te dando mais credibilidade, mais reconhecimento. Então, cuidem disso também, né? Não ache isso fútil ou qualquer outra descrição que vocês tenham. É importante as pessoas se espelharem em você, inclusive nisso. Porque, reforço, não adianta você pedir para um paciente fazer e você realmente não conseguir você mesmo fazer. Aí você troca de posição, o cara que vai te orientar. Então, acho que isso é relevante. Cuide da sua saúde, mas cuide da sua estrutura corporal, que isso vai abrir mais portas ainda para você. E aí eu deixo meu muito obrigado para quem acompanhou todos esses slides, todas essas explicações. Eu gosto muito de finalizar com algumas frases, né, para que vocês reflitam e consigam com isso ainda mais domínio sobre o que vocês devem fazer, né? Essa frase aqui eu uso praticamente todas as palestras que eu dou. Acho legal se você puder dar a cada indivíduo a quantidade exata de nutrientes e de exercício que não seja insuficiente, pelo menos excessiva. Teremos encontrado o caminho mais seguro para a saúde. Equilíbrio nessa vida, né? Você precisa então ter esse domínio, ter essa capacidade de se manter sempre estabilizado, para que você todo dia consiga dar um passo à frente, quem sabe um salto à frente. E aí, para isso, você precisa algo mais equilibrado, nem excessivo, nem passar um dia batido. E também tem essa frase que eu uso desde sempre, não sei de onde surgiu, mas é uma frase que me guia, que a evolução não pode parar, né? Eu descrevi como a evolução não para. É uma coisa que é muito forte para mim. E acho que vocês devem ter um pouco disso em vocês, alguma coisa, quem sabe, pode motivar a procurar mais evolução, mas eu fico nessa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, isso me faz bem. Aqui estão disponibilizados algumas redes sociais, o meu e-mail para entrar em contato, espero ter agregado conhecimento para todos e foi um prazer participar do evento. Um abraço.